Oi, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui de novo para a gente continuar falando sobre as histórias da Bíblia. Hoje eu vou contar mais uma história da Bíblia e tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, né? Então, eu vou continuar falando sobre a armadura de Deus. É uma armadura espiritual, não é uma armadura de verdade que nós temos que vestir, mas uma armadura espiritual. O cinto da verdade nós falamos a semana passada, onde aprendemos que temos que falar sempre a verdade, né? Eu recebi de 2 crianças 2 desenhos lindos, da Joana e da Helena. Muito bem, meninas, ficou lindo o desenho de vocês, colocaram na parede de casa para sempre lembrar que nenhum mal chegará à nossa casa. Hoje nós vamos continuar falando sobre a couraça da justiça. Então, um soldado, antigamente, ele tinha que vestir também uma couraça da justiça. É como se fosse um colete, mas feito de couro, e um couro bem duro, bem grosso, que não conseguia entrar naquele colete que ele estava vestido, nem uma lança, nem uma espada que viesse furar a carne dele, o seu coração ou alguma parte do corpo do soldado. Então ele tinha que vestir aquela couraça, e era uma couraça que ficava bem justinha no corpo. Aqui a couraça ia até atrás, vinha aqui pela frente, descia até a parte da barriga e era bem justinha no corpo. Não ficava sobrando, igual quando a gente veste uma roupa maior, que é o nosso número, que fica sobrando, fica largo. Não podia ser assim, porque além de impedir as espadas de entrarem pela frente, não podia ter nenhuma sobra para entrar pelos ladinhos, alguma lança, alguma arma pontudinha, né, que viesse e entrasse e machucasse. E também, se era uma couraça muito larga, que não fosse do tamanho certinho do soldado, daí na hora que ele fosse correr para atacar o inimigo, aquela couraça ia ficar raspando, ia ficar para lá e para cá no corpo e podia machucar a pele dele. Então, tinha que ser uma couraça bem justinha. Você já alguma vez ganhou um sapato que foi maior que o seu número e ficava um pouquinho grande no seu pé, mas a mãe falou assim, não vamos trocar porque daí serve para mais tempo, não é verdade? Então, ou a mãe mesmo, o pai quis comprar um sapato um pouquinho maior para você usar por mais tempo. E aí quando você anda, vai raspando no calcanhar, não vai? Porque é grande. Então, é legal o sapato quando você compra o teu tênis, que ele fica bem justo no teu pé. Porque aí quando você anda, não vai raspar no teu calcanhar, né? Ou o pé vai muito para frente, machuca os dedos. E aí pode até entrar uma pedrinha ali por trás daquela parte ali do calcanhar e machucar o teu pé, né? Então é isso. Então sempre quando a coisa é justa, ou no pé ou a couraça como era, fica mais fácil. Não vai entrar nada que machuque a pessoa, né? Então, assim que deveria ser a couraça naquela época. Tem uma história na Bíblia que vocês já conhecem. Está escrito em Samuel. Então, tá aqui em 1 Samuel, capítulo 17. 17 é aquele número grande. E daí vai contar, em todo o livro de Samuel, conta a história de Davi, do rei Davi. Desde o comecinho, quando Deus escolheu ele para o profeta Samuel ungir, até o final da história dele. E no capítulo 17 de 1 Samuel, aqui a partir do versículo 31, vai contar quando Davi foi enfrentar o gigante Golias. Então ele era ainda pequeno, ele era adolescente e ele foi levar um lanche para os irmãos dele, que eram mais velhos, para poder, que eles estavam lá para
guerrear com os filisteus. Os filisteus eram o povo inimigo do povo de Deus. E quando ele chegou lá, ele viu que todos os soldados do povo de Deus, os israelitas, estavam morrendo de medo dos filisteus, porque eles tinham um guerreiro que era Golias, e era um gigante, era um homem muito grande e forte, que tinha mais de 2 metros de altura. Pensa que grande! Na casa da gente, mais ou menos, até o teto, é perto de 2 metros. Então, acho que ele era maior do que a casa da gente, né? Então, quando ele viu, ele falou assim, nossa, vocês estão com medo? Eu vou enfrentar Golias. Quando o rei Saul, que era o rei de Israel na época, ouviu que Davi queria, que ele estava com coragem, ele falou, então vem aqui que eu vou colocar em você uma armadura para você enfrentar o gigante Golias. E o rei Saul foi lá e pegou uma armadura dos outros soldados. E os soldados dele eram soldados grandes, homens fortes, então a armadura era grande. Lembra que eu falei que tinha que ficar justinha no corpo? Só que Davi era pequeno, era magrinho. E quando ele colocou aquela armadura, ficou aquela armadura pesada que Davi não conseguia nem andar, era muito pesada para ele. E era larga, não pode ser larga. Lembra? Tinha que ser justinha. Se Davi fosse correr lá na hora para enfrentar o gigante Golias, aquela armadura ia machucar o corpo de Davi. Aí Davi falou, não, eu não quero essa armadura não vai me ajudar, ela vai me atrapalhar. Eu vou sem essa armadura, porque, na verdade, eu não estou indo na minha força, estou indo na força do Senhor dos Exércitos. E aí, Davi fez isso, porque Davi, ele já era corajoso porque ele era um pastor de ovelhinhas. E quando ele cuidava das ovelhinhas, aparecia lobo, aparecia urso, leão para querer comer as ovelhinhas dele. Mas ele conseguia, com aquela funda que ele tinha para jogar pedrinha, ele conseguia derrotar esses animais ferozes. Então, por isso que ele já tinha coragem também, porque ele sabia que Deus sempre estava com ele. Então, foi assim que Davi conseguiu derrotar o Golias, na força do Senhor. E também porque Davi tinha o coração reto. Quando nós temos o coração reto, o que significa? Um coração cheio de verdade, um coração cheio de obediência à palavra de Deus. Então, Davi tinha este coração. E o rei Saul, ele não era um rei muito legal, não. Ele mentia, ele não obedecia a Deus, ele até adorava outros deuses às vezes, maltratava as pessoas do reino dele, mandava matar quem não precisava matar. Às vezes ele ficava tão nervoso que ele saía brigando com todo mundo. Ele não tinha o Espírito Santo para trazer paz ao coração dele. Então o rei Saul não era muito justo. Por isso que ele quis pôr aquela couraça, aquela armadura grande em Davi. Mas Davi, ele era justo, porque ele procurava sempre obedecer a Deus, sempre honrar a Deus com as suas atitudes. Por isso, o Davi foi escolhido depois para ser o rei no lugar de Saul. Porque Deus ungiu ele e ele era verdadeiro em tudo que ele fazia. Então, Davi conseguiu, com o coração verdadeiro dele, derrotar o gigante Golias. Aqui na Bíblia tem um versículo em 2 Coríntios, capítulo 5, procura aí na tua biblinha. Capítulo 5 é o número grandão, versículo 21, que é o número pequenininho. Está escrito assim, aquele que não conheceu o pecado, quem que é? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Então, Jesus pegou todos os nossos pecados para ele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus é maravilhoso, né, gente? Ele pegou a nossa culpa para nós podermos ser perdoados, para sermos justificados. Então, Deus nos justificou através de Jesus.
E isso é maravilhoso. Então, pessoal, vamos decorar esse versículo para essa semana? E quem decorar tem que colocar lá no grupo dos pais, tá bom? Fala para o pai, para a mãe ou para quem está cuidando de você, para colocar você falando esse versículo. É bem fácil. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus nos justificou. Então, quando nós cremos nisso, o nosso coração está coberto com a couraça da justiça. E nenhuma mentira, nenhuma tristeza, nenhuma desobediência pode entrar no nosso coração, porque estamos vestidos com a couraça da justiça que Jesus conquistou para nós. Amém? Então, olha só. E a atividade dessa semana, eu vou querer desenhos mais que 2, tá? Eu vou querer um desenho de como foi que Jesus nos justificou. Através de quê? Da cruz, né? Da sua morte na cruz. Então, você pode desenhar uma cruz, não precisa desenhar Jesus, porque ele não está mais morto, né? Jesus ressuscitou. Então, você vai desenhar uma cruz e vai fazer uma colagem em cima dessa cruz bem legal. Pode ser colagem com bolinha de papel, pode ser com papel colorido, pode pegar alguma coisa que esteja aí na tua casa, tipo quando você aponta o lápis, não fica aquelas casquinhas de lápis? Fica legal colar também. Então, uma cruz que representa a nossa justiça, que Jesus conquistou lá na cruz para nós, tá bom? Então, vamos ver, quero os desenhos. Então, tem 2 coisas para fazer essa semana. Desenhos com colagem, bem legal. E também decorar o versículo de 2 Coríntios 5:21. Tá bom, gente? Eu amo vocês, tenho muitas saudades. Um beijo grande, Deus abençoe.